Eu sei que tem pessoas conhecidas que já me conhecem e pessoas que não me conhecem, então eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheira de alimentos, professora universitária, tenho pós-graduação na Universidade de São Paulo, tenho, muitos anos na vida acadêmica, tenho aí 17 anos trabalhando na docência, dando aulas, em cursos da área da saúde, em cursos de farmácia, de nutrição, de biomedicina, na medicina veterinária também, e muitos trabalhos, muitas orientações feitas com formulações de alimentos, com as análises bromatológicas, e depois de alguns anos eu comecei então os estudos com os probióticos, em formulações alimentícias e também com a suplementação. Então, o que são esses probióticos? Os probióticos, eles são micro-organismos vivos. Eu estudo principalmente, em se tratando de micro-organismos que são probióticos, as bactérias, que são chamadas, então, de bactérias do bem. Essas bactérias que precisam predominar no nosso intestino, para que nós sejamos, então, pessoas que estejamos mais saudáveis, que apresentemos, uma condição de vida melhor. Esses probióticos, eles vão trazer inúmeros benefícios para nós. Milagre vai fazer o uso desse probiótico sozinho? Não, não vai fazer nenhum milagre. O uso dos probióticos, ele tem que vir acompanhado de uma série de fatores. Então, de mudanças de vida, mudanças na sua alimentação, de como você se comporta em relação ao estresse, da sua alimentação, de hábitos diários que você tem, de você procurar se exercitar. Então, essas bactérias do bem, elas, você vai conseguir adquiri-las na sua alimentação e através de uma suplementação. Para conseguir melhorar essa sua alimentação, você precisa, então, de uma reeducação alimentar. Para essa conduta, então, eu chamei aqui a doutora Jéssica Bárbara, nutricionista, que vai estar falando, então, dessa prática clínica, de como realizar essa reeducação alimentar e de como também é importante os probióticos nessa função, nessa reeducação alimentar. De novo, então, essas bactérias do bem, então, principalmente as que a gente ouve mais falar, que são os lactobacilos. Por que os lactobacilos, essas bactérias lácticas? Porque a gente ouve muito falar deles há muito tempo em alimentos fermentados. Então, em iogurtes, leite fermentado, que alguns vão possuir esses lactobacilos em uma quantidade específica que, então, dá para nós chamarmos de um alimento que é fermentado e que tem culturas probióticas. E quando nós temos, esse intestino que funciona bem, este intestino que está saudável, ele vai melhorar a nossa condição de dentro para fora. Uma descoberta científica da nossa década é que existe uma relação direta entre o nosso intestino estar predominantemente com uma maior quantidade dessas bactérias boas e nós termos uma relação direta com o aumento de
anticorpos. E esse aumento de anticorpos, ele vai nos ajudar de dentro para fora. Então, por isso, atualmente, devido então a essa questão de aumento da imunidade, também os estudos de suplementação, o uso de probióticos está sendo tão demonstrado, tão falado por uma série de cientistas, de médicos, não só em relação a tratamentos, né, gastrointestinais, mas também em relação à imunidade, porque eles vão nos auxiliar neste tratamento e neste aumento da imunidade. Então, mais uma vez, eu quero frisar que não vai fazer milagre, não só para utilizá-los, né, sozinhos, mas utilizá-los em conjunto com, né, a reeducação alimentar, com também você tomar bastante água durante o seu dia, com a prática de exercícios, com você se preocupar em regular o seu estresse, com a sua alimentação de uma forma mais equilibrada, com a utilização desses alimentos fermentados e também com a suplementação. Lembrando, então, com esses benefícios de você ter um intestino equilibrado, um intestino saudável, você também vai ser uma pessoa saudável. Ainda ontem houve um webinar de cientistas, né, em Buenos Aires, que eu estive também participando e acompanhando, que eles estavam também falando sobre esses assuntos, e uma frase muito impactante que um cientista usou foi que ele disse, né, que o mundo está cada vez mais microbiano. Por quê? Porque também é sabido aí de descoberta da nossa década, que nós temos 90% da serotonina produzida no intestino. Então, essa relação, né, do intestino-cérebro. Então, relação com as patologias de depressão, de ansiedade. Também ontem, nesse webinar, foi relatada a interação do intestino-pulmão, relatando casos de pacientes tratados com, né, junto com as intervenções com medicamento, mas também colocado os probióticos para auxiliar e mostrando que os pacientes, né, não precisaram ser intubados ou ficaram intubados uma menor quantidade de tempo. Então, mostrando sempre o auxílio, né, trazido pela utilização dessa suplementação com os probióticos. Então, quando os probióticos são utilizados, essas, né, bactérias do bem, as que são mais utilizadas são o lactobacillus, né? Então nós temos aí um leite fermentado que possui uma concentração desses lactobacillus, que então traz, né, que ele é um leite fermentado com probiótico, que foi estudado por um cientista, né, que é o Kazei Shirota, que eu tenho certeza aí que a maioria deve conhecer. Então, possui essa concentração específica que eu posso, então, dizer que é probiótico, porque isso tem uma série de cientistas e trouxeram, então, esses experimentos que trazem essa concentração, essa quantidade de bactéria, certo? Que tem que ter uma quantidade específica. Então, no mínimo 10 elevado a nona, né? Para você ter aí um produto fermentado ou um suplemento que seja chamado de probiótico.
Então, você pode ter um alimento fermentado, que também é muito bom para o seu intestino, mas ele não é probiótico. Por quê? Porque ele vai ter uma grande concentração de bactérias, dessas bactérias do bem, mas não essa concentração específica. Então, ele não pode ser chamado de probiótico. Então, por exemplo, um kefir. Se ele é um kefir que uma pessoa passou a isca para você, que você consome na sua casa, cuida com toda higiene, mas você não tem garantia que tem essa concentração. Então, ele é um alimento fermentado. Agora, um suplemento probiótico, eu tenho a garantia que ele tem essas bactérias específicas nesta concentração. Então, são coisas distintas. Ambas fazem bem para o seu intestino, mas são coisas diferentes. Além dessas duas, você pode ter um suplemento alimentar com várias bactérias do bem numa alta concentração e pode também, né, ser adquirida tanto em drogaria ou feita em uma farmácia de manipulação. Então, vai oferecer inúmeros benefícios para equilibrar o seu intestino, para tirar você de um estado de constipação, de um estado de diarreia, para aumentar a sua imunidade, para melhorar, então, você de dentro para fora, em relação à pele, cabelo, unha, para melhorar também para nós, mulheres, em termos também de patologias relacionadas a trato uretrogenital, né, com saúde íntima. Então, no meu site também tem uma loja online onde eu disponibilizo pools aí elaborados especificamente para cada uma dessas condições. E hoje, então, eu trouxe aqui a doutora Jéssica para compartilhar, então, conosco a experiência que ela tem de consultório. Então, a Jéssica vai falar desse convívio, dessa prática clínica que ela tem de consultório com os pacientes dela no consultório, do que acontece quando ela conversa com eles, de quando ela apresenta esses probióticos, essas bactérias do bem, porque eu estudo os probióticos, né, há praticamente 20 anos. Eu faço uso dos probióticos há praticamente 20 anos. Eles me tiraram dessa condição de constipação. Eu, minha mãe, né? Então, eu ofereço esse meu conhecimento, esse meu estudo, porque realmente transformou a minha vida, trouxe um equilíbrio da minha microbiota intestinal que eu não tinha, não conhecia. Eu era uma pessoa que em muitos anos vivia de utilização de laxantes que me colocavam ora numa situação de diarreia, ora numa situação de constipação. E eu não aguentava mais viver dessa forma. Até que encontrei os probióticos e comecei a fazer uso. E principalmente essa relação de qual é a quantidade que vai ser eficiente para cada um de nós, que não é a mesma quantidade. Isso vai precisar ser oferecido de maneira diferenciada para cada um de nós. E também o horário que a gente vai usar. Como vai tomar? É melhor tomar de manhã? É melhor tomar à noite? Para cada um é um horário. Não existe melhor horário, correto? Então, isso vai ter que ser pré-estabelecido, conforme as suas condições de vida, conforme patologias pré-existentes que você já tenha,
conforme os seus hábitos alimentares, o que você ingere, se você já tem costume de tomar bastante água ou não, se você está aí numa mudança de hábitos alimentares, principalmente para nós mulheres, né? Se você sofreu algum tipo de cirurgia ou não, se você está entrando na menopausa ou não, que é o meu caso, por exemplo, que eu estou com 49 anos, agora vou entrar na menopausa, então a gente tem toda uma mudança, né, dos nossos hormônios também. Então, eu tenho uma exigência, uma concentração maior que eu comecei a tomar dos probióticos, porque os hormônios também vão interferir, né, em toda essa relação e essa comunicação e interação com o intestino-cérebro. Então, são todas essas interferências e peculiaridades que eu vou estar expondo aqui no meu site, escrevendo no blog que está aqui no meu site e oferecendo nessas orientações que eu estou disponibilizando aqui no meu site também para quem interessar. Agora, aqui, como nós já, né, avançamos no horário, atrasamos um pouco, eu vou colocar aqui a palavra para a doutora Jéssica, para ela falar um pouco dessa prática clínica que ela tem no consultório. Eu agradeço a todos e muito obrigada. E agora, então, a Jéssica vai falar um pouco sobre a vivência dela. Muito obrigada, Jéssica, por aceitar o meu convite e estar aqui conosco essa noite. É uma honra para mim. Meu nome é Jéssica Bárbara, como eu já fui devidamente apresentada. Sou nutricionista, tenho especialização em nutrição esportiva e atendo em consultório muitos pacientes que relatam problemas realmente de constipação. Até ouvindo, Vanessa, você falar da questão da constipação, algo que você viveu por muitos anos e não tinha informação e tentava usar laxantes. Eu escuto muito isso aqui em consultório. Nutri, eu uso laxante porque meu intestino é preso, é constipado, eu não consigo ir ao banheiro. Ou eu tomo o famoso chá de sene. Chá de sene, para quem não conhece, ele é um chá laxante, só que ele não necessariamente é um chá bom para a sua microbiota. Então, você resolve ali um problema, talvez pontualmente, mas você não resolve o problema na raiz, ele realmente precisa ser resolvido. Então, quando um paciente chega aqui no consultório, 10 pacientes que eu atendo, 8, 9, 10 pacientes reclamam da microbiota, reclamam do intestino e a grande maioria constipação. 8, 9, 10 pacientes reclamam da microbiota, reclamam e a grande maioria constipação. Que mencionam queixas relacionadas a esse intestino preso, essa dificuldade de ir no banheiro e até um mau humor relacionado com o fato do intestino não funcionar. Então, primeira coisa, eu aqui, clinicamente falando, eu gosto de deixar muito claro para o paciente do que a gente está falando. A gente evoluiu muito isso, né? Você que estuda probióticos há tanto tempo, acho que há 10 anos, 15, 20 anos atrás, não se falava tanto quanto se fala hoje. Eu conheço muitas pessoas, já ouvi relatos de muitas pessoas que usam e nem sabem, na verdade, porque estão usando, né? Viu alguém usando, viu a blogueira usando, o vizinho, enfim, está usando também. E a realidade é que o probiótico, ele trabalha também com uma questão de individualidade. O que serve para mim não serve para você, não necessariamente vai servir para o outro. Então, alguns conceitos, eles precisam ser muito alinhados e muito elucidados também. Então, eu gosto de primeiro contextualizar para o paciente, né? Explicar para ele que o nosso corpo, ele é lotado de bactérias, lotado. E o intestino é o local que mais tem bactérias. E dentro desse conjunto imenso de bactérias, nós temos bactérias do bem e nós temos bactérias do mal. O ponto é, quais são as bactérias que serão em maioria? Quais são as bactérias que vão ganhar essa disputa? E o nosso desafio, enquanto alimentação, enquanto estilo de vida, enquanto qualidade de vida, é ajudar e favorecer para que essas bactérias do bem vençam. Simples assim. Não sei se alguém aí que está ouvindo já teve algum diagnóstico. Você tem desbiose. Fulano tem desbiose. Ciclano tem desbiose. Afinal, que raio que é essa desbiose?
desbiose. A desbiose é quando as bactérias do mal, elas acabam vencendo um pouco ali essa balança, esse equilíbrio. E, na verdade, gera um desequilíbrio na microbiota e, para algumas pessoas, isso interfere em constipação, para outras pessoas, em diarreia. Então, o que o probiótico ele faz? Ele ajuda aqui, na prática clínica, a reestruturar, a melhorar a população e a condição da microbiota e do intestino desse meu paciente. Então, eu busco trabalhar com a minha principal matéria-prima, claro, que é a alimentação. Mas não é apenas a alimentação. Até como já adiantado pela Vanessa, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai comer, a água que a gente vai ingerir ao longo do dia e com a qualidade dessa refeição que a gente coloca no nosso prato. Então, quando a gente fala em modular nosso intestino, em cuidar da nossa microbiota, cuidar da nossa flora intestinal, tem alguns pontos que não tem como fugir. Então, pensando na alimentação, a gente precisa pensar numa alimentação rica em fibras. E quando eu falo fibras, não é comer pão integral, porque o pão integral ele é lotado de farinha. Quando eu falo comer fibras, eu falo comer básico que Deus trouxe na natureza pra gente. Comer frutas, comer legumes, comer verduras. E aí algumas fibras que eu amo associar aqui na prática clínica. Psyllium, não sei se vocês conhecem, hoje em dia o Psyllium ele é até vendido em cápsulas. Particularmente eu prefiro ele no pozinho, que a gente consegue trabalhar com maiores quantidades. E até mesmo em questão a custo-benefício. Mas algumas pessoas não se adaptam, né? Porque ele não tem sabor, tem a questão da consistência, a quantidade que tem que ingerir. Então, para algumas pessoas, a cápsula pode ser, sim, mais interessante. A questão da chia, enfim, chia me ajuda, Vanessa, aveia, quantos alimentos nós temos, né? Em fibras, a gente pode colocar também a questão de termos fibras solúveis e insolúveis, a gente pode ter a biomassa de banana verde, né? A linhaça também funcionando bem. E eu só queria fazer um adendo, que nessa questão que a Jéssica colocou muito bem, aí falando de quem habita o nosso intestino, né? Nós temos que deixar bem claro que a gente está sempre falando muito das bactérias, mas no nosso intestino nós temos tudo, né? Nós temos uma heterogeneidade. Então, no nosso intestino nós temos bactérias, leveduras, fungos, vírus, parasitos, e é necessário que todos eles estejam no nosso intestino. O que se faz necessário, primordialmente, também colocado pela Jéssica muito bem, é que essas bactérias, né, que quando a gente estuda, didaticamente é colocado dessa forma, que as bactérias do bem, elas têm que ganhar a guerra no nosso intestino. E essa guerra é uma guerra diária. Então, para essas bactérias do bem ganharem a guerra, a gente tem que ter, como a Jéssica está falando, essa boa alimentação, porque a gente tem que oferecer os nutrientes. As fibras são importantíssimas para essas bactérias do bem. Então, não dá para que só existam elas no nosso intestino. O nosso intestino vai ter isso tudo combinado, mas elas têm que sempre predominar, ganhar a guerra, porque muitas vezes está sendo colocado de forma, né, errônea, que no nosso intestino existem apenas bactérias, e isso não é verdade. No nosso intestino existe tudo isso junto, né? Todos esses micro-organismos, os vírus e os parasitos, está tudo dentro do intestino. Só que as bactérias do bem, elas têm que predominar. E quais são as mais estudadas? A que a gente já nasce com elas, que recebe do parto, principalmente do parto normal, quando nascemos de parto normal, que recebemos pela vagina da nossa mãe,
que são lactobacilos e bifidum bacterium. Então, por isso que a propaganda sempre traz muito esses dois nomes, que são os lactobacilos e bifidum bacterium. Então, eles vão estar, essas cepas, essas bactérias do bem, tanto em alimentos fermentados como em suplementos chamados de probióticos. O que vai mudar é que no probiótico tem essa concentração, essa quantidade que vai dar o nome de probiótico, que aumenta a eficiência, diferente do alimento fermentado que não tem essa quantidade, que também é bom para mim, para o meu intestino, é bom para mim, é bom para o meu intestino, só que não é probiótico. Isso precisa ficar claro para todo mundo, porque tem muita gente colocando as coisas dentro de um balaio só, e não são as mesmas coisas. Então, também vão ter valores diferentes, né? Então, por isso que um suplemento vai custar muito mais caro do que um alimento fermentado, não é mesmo, Jéssica? E uma questão muito conceitual que as pessoas confundem, e é importante esclarecer aqui também, já que estamos falando de probióticos, é a questão do que é um probiótico e o que é um prebiótico. São coisas completamente diferentes. Os probióticos são os bichinhos, né? São as bactérias, são os micro-organismos vivos que nós vamos habitar aqui no nosso intestino. E os prebióticos são as comidinhas dessas bactérias, nada mais são do que as fibras, que a gente falou tanto aqui já, né? Então, a gente precisa, sim, popular o nosso intestino com essas bactérias do bem, mas, ao mesmo tempo, alimentá-las, né? Gerar um substrato para que elas possam se multiplicar de uma forma eficiente. E isso é através das fibras. E as fibras a gente consegue, pela nossa alimentação, de uma forma incrível. Simplesmente se alimentando bem, se alimentando com escolhas boas, escolhas alimentares corretas e adequadas na maior parte do tempo. Tá? Então, quando a gente fala de modulação intestinal, de cuidar do nosso intestino, da nossa flora, da nossa microbiota, então é basicamente o que a gente falou. É tão simples, né? E ao mesmo tempo parece que é tão complexo. Se alimentar bem, comer muitas fibras, ingerir muita água, praticar atividade física. Eu tenho pacientes que relatam até que com a prática de atividade física, pela questão do peristaltismo, da motilidade intestinal, enquanto pula uma corda, enquanto corre na esteira, ele já percebe que o intestino começa a trabalhar um pouquinho melhor. E fora toda aquela questão de eixo hormonal, né? Você gera serotonina, intestino e cérebro se conversam a todo momento. Então, a atividade física, ela é sim um pilar importante nesse contexto. E a questão dos probióticos, que acabam sendo os queridinhos, né? Então, eu prescrevo sim para os meus pacientes, faço formulações individualizadas, não trabalho com formulações padrões, uma formulação padrão igual para todo mundo, não, cada um tem uma condição muito específica. Essa semana mesmo atendi um paciente que ele sofre de síndrome do intestino irritável. Então, para esse paciente, eu trabalhei com cepas probióticas específicas para essa condição. Eu tenho pacientes que não acontece na maioria dos casos, mas que sofrem não com a constipação, sofrem com a questão da diarreia. Então, a gente precisa trabalhar também com cepas que vão favorecer essa condição. Então, os probióticos entram sim nesse conjunto aí no tratamento para melhorar, para modular essa microbiota. E algumas vezes a glutamina também. Eu tenho especialização em nutrição esportiva, no mundo de academia se fala muito em glutamina, e muitas pessoas usam sem nem saber para que ela funciona e para que muito bem lembrado. Na verdade, a glutamina nada mais é do que um aminoácido. É um aminoácido que alimenta as células do nosso intestino. Nem sempre nós precisamos suplementar, mas às vezes ele auxilia sim na nossa microbiota e na modulação das nossas... no cuidado, acho que é uma melhor palavra, no cuidado das nossas células intestinais. E outra coisa que é crucial a gente colocar aqui, a gente está falando de alimentação, de qualidade de vida. Gente, para cuidar da microbiota, a gente precisa reduzir ou até eliminar da nossa vida os açúcares, os ultraprocessados. Imagina um alimento que dura
6 meses, 4 meses, 8 meses, 1 ano numa prateleira. Imagina quanto de aditivo químico, imagina quanta química tem ali dentro para aquele alimento não estragar, para que as bactérias não degradem aquele alimento. Alimento bom é alimento que estraga, o alimento ele precisa estragar. E se ele está ali há tanto tempo na prateleira, certamente não é algo confiável para cuidar da sua saúde intestinal, não. E daí eu trouxe aqui algumas perguntas que quando nós divulgamos a live, eu joguei lá uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu recebi algumas perguntas. Foi até uma surpresa que eu recebi muitas perguntas muito parecidas, o que mostra assim que são dúvidas realmente que a maioria das pessoas acabam trazendo em relação ao uso dessa suplementação. Então, eu separei aqui algumas muito parecidas, eu unifiquei em uma só, mas eu queria discutir aqui com uma especialista no assunto, para a gente trazer um pouquinho aí para vocês do que seria o certo, o errado, o mais recomendado segundo o que nós estudamos com base em ciência e com base em prática clínica e resposta dos pacientes também. Tá. Só antes, então, de você começar, Jéssica, como você tocou no assunto, né, da classificação que é dada, né, pelo Guia Alimentar, muito bem colocado pela Jéssica, de alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Então, alimentos in natura, esse que a gente compra na feira, lava em casa, descasca, consome. Um alimento processado é um alimento processado que a gente pode adquirir comprando, então, no supermercado, e ele pode ter a presença de 2 conservantes, que é sal e açúcar. Então, esse é um alimento processado. E alimentos ultraprocessados, né, que agora muito aí em alta, que é o que a gente, então, deve consumir muito, muito pouco, ou parar mesmo, né? Tentar parar de consumi-los, o que não é fácil, né? Mas a gente tem que tentar, que são alimentos, então, que vai ter uma combinação que vai usar uma série de aditivos. Então, quando você vira a embalagem, pega aquela informação de rotulagem, lá vai ter na lista de ingredientes. Então, vai ter uso de umectantes, espessantes, edulcorantes, adoçantes. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. Então, eles vão ter uma série de aditivos combinados. Quanto maior a presença de aditivos, pior isso é para a sua saúde. Por quê? Porque quanto mais aditivos tem numa formulação, isso identifica que menos nutriente foi usado naquela formulação. Né? Então, só para deixar claro aí para quem não conhece, que essa classificação ela é colocada no Guia Alimentar de 2014, que quem entrar no Google e colocar no Google para procurar Guia Alimentar 2014, consegue baixar, é de graça, não é mesmo, Jéssica? Perfeito. Tá? E ótima dica, Vanessa, leiam o rótulo. Para a tabela nutricional, vale a regrinha, bem clichê, mas vale a regrinha, menos é mais. Quanto menos informação tiver ali, quanto menos aditivos, quanto menos nomes desconhecidos que tem ali, tem nome ali que você não conhece? Deixa na prateleira. E sempre lembrando que quando a gente fala em alimentação saudável, a gente está trabalhando aqui com base alimentar. É o que a gente vai fazer em 90% e 95% do tempo. Claro que, eventualmente, você vai comer um alimento que é ultraprocessado. Mas a questão é, com qual frequência? É todo dia? É mais de uma vez por dia? É com isso que a gente tem que se preocupar. E já que eu falei em clichês, o famoso clichê, desembale mais e descasque menos. Nutri, mas é mais fácil levar um pacotinho de biscoito. É muito fácil descascar uma banana. Leva uma banana, leva um pedacinho de queijo, leva um pedacinho de coco. Tem vários lugares que hoje em dia já vende o coco até descascado, então vale muito a pena. Tá? É dia após dia, é um degrauzinho de cada vez.
para cuidar da sua saúde e para a gente envelhecer bem. Isso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Olha que honra, Cris Montuori aqui assistindo a gente na live, que delícia! Saudades, uma honra! Uma honra tê-la aqui. Então, agora voltando um pouquinho para as perguntas que vieram lá na caixinha de perguntas, eu achei, assim, perguntas incríveis, que é o que realmente eu recebo aqui no consultório. Vanessa, preciso usar para sempre probióticos? Depende, né? Cada caso é um caso. Então, o uso de probióticos, atualmente, com né, a grande concentração de estudos, existe o que é chamado de guideline, que é muito utilizado na parte médica da medicina, e já existe de probióticos, que é só para as patologias do trato gastrointestinal. E atualmente, já há uns 2, 3 anos, está em fase, né, de construção, um outro guideline que vai ser aí numa amplitude maior. Então, tem cientistas do mundo inteiro trabalhando na construção, né, de um tipo de livro assim, né, para deixar mais fácil aí para quem não é do meio acadêmico científico. Então, o que todos os cientistas concordam é que você pode ser uma pessoa que precise fazer uso do probiótico durante alguns meses e depois pare. Por exemplo, nesse estudo de ontem do gastro, era um gastrointestinal, né, um médico gastrointestinal, uma médica que está trabalhando com pacientes de Covid, relatando esse estudo do intestino com pulmão, e esse que é microbiologista e químico, que eu já sigo há muitos anos, que é um estudioso, que é um desses pesquisadores que está envolvido nesses estudos para esse guideline, com pesquisadores do mundo todo, que tem brasileiros também, dinamarqueses, suecos, suíços, nesta plataforma do ISAP, ISAPP, que estuda prebióticos e probióticos no mundo, também dão muitas informações, estão falando desse guideline, e colocam, então, essa individualidade. Como você vai trabalhar com cepas específicas, numa mistura de cepas, sejam elas combinadas, lactobacillus e bifidum bacterium, e concentrações específicas para uma patologia que esse indivíduo tem, e como vai ser nesse auxílio, com ele usando medicamentos, o probiótico e prebiótico em conjunto, ou só medicamento e probiótico, e uma orientação da nutricionista também. Então, aí ele vai poder usar durante um certo período de tempo, alguns meses ou alguns anos, ou ele vai fazer um uso contínuo. Por exemplo, eu, no meu caso, que sofro de constipação, eu faço um uso contínuo, eu não paro. E eu, ao longo da minha vida, eu vim aumentando a concentração de cepas, porque também, conforme você envelhece, como eu disse, agora que eu estou nessa fase, que eu estou entrando na menopausa, eu aumentei as concentrações, porque eu também li artigos científicos exemplificando em trabalhos com meta-análises a eficácia, segurança e eficácia de aumentar essas quantidades. É óbvio que isso vai ter um custo. Então, cada caso é um caso, vai ter essa individualidade. Isso precisa estar sendo estudado com uma equipe de vários profissionais, e você vai analisar tanto as suas condições econômicas
e a sua condição clínica. Quem vai te trazer essa resposta? Você olhando para você mesmo e os resultados dos seus exames. Então, depende, vai existir uma individualidade. Perfeito, total. Até uma coisa muito importante, fazendo um gancho nessa pergunta, eu costumo falar para o meu paciente, na verdade, perguntar se ele tem o costume de olhar para o cocô dele. Isso é tão muito importante bem, muito e as bem pessoas colocado. não fazem, né? Terminam lá o número 2, dão a descarga e vão embora. E, na verdade, é uma coisa tão natural que todo mundo faz. Eu tenho um filho de 9 anos e eu sempre pergunto para ele, como que estava o cocô, filho? Ele vem, ele me conta, ele me fala. Porque por ali a gente acaba tendo um termômetro, né? Se vocês jogarem no Google, escala de Bristol, né? B-R-S-T-O-L, vão aparecer várias fotinhos de cocô em uma escala bem didática. Então, observa, você já fez isso alguma vez? Já observou o seu cocô? Já entrou na escala de Bristol para ver em qual ali as suas fezes se classificam? Então, quando a gente tem uma escala em que as fezes estão muito amolecidas, isso pode ser um indicativo de que você não está absorvendo nutrientes como deveria. Quando na sua escala você está, eu escuto isso muito aqui no consultório. Ah, doutora, é ressecado, aquelas bolinhas ressecadas, sabe? Bem separadinhas. Isso pode ser um indicativo de que você não está bebendo água suficiente ou que a sua microbiota não está muito saudável. Então é importante observar. E aí, voltando para a pergunta, preciso usar para sempre? Total, depende. O nutricionista adora um depende, mas é porque é verdade. A área da saúde não é uma área exata. Então, normalmente, quando o paciente já relata essa questão da constipação, da dificuldade com a motilidade intestinal e etc., eu gosto de entrar com os antiprobióticos. E aí, muito bem lembrado por você, às vezes o nosso desejo é entrar com várias cepas, vários lactobacilos, vários bifidobactérias, mas tem a questão do custo. Quanto mais cepas a gente trabalha, quanto mais unidades formadoras de colônia a gente coloca, maior será esse custo para o paciente. Então, a gente precisa começar com um número menor, até para identificar, avaliar se aquilo é suficiente para o paciente e acompanhar essa resposta. Melhorou a alimentação? Fez atividade física? Bebeu água? Comeu fibras? Ah, melhorou. Vamos ficar um tempo sem para ver como que vai ser? Alguns pacientes relatam que, nossa, melhorou até 100%. Para esse paciente, normalmente eu não repito a suplementação e faço depois num outro momento. Tem pacientes que param de tomar e já sentem de forma imediata que o intestino, popularmente, como a gente fala, o intestino travou de novo. Então, esse paciente, certamente, eu vou fazer uma nova prescrição. E tem a questão das famílias das bactérias, que são várias, né? Então, quando a gente fala que trabalha com prescrições diferentes, eu gosto muito de trabalhar com rodízios também. Então, nós trabalhamos com algumas cepas em um momento, depois trabalhamos com outras cepas em outro momento. Dessa forma, a gente consegue popular o intestino de uma forma mais completa, de uma forma mais correta e mais eficiente para o nosso paciente. Então, a resposta é: depende. Você toma de uma forma contínua. Eu ciclo. Eu tomo por um período, eu paro, depois eu tomo por outro período. Então, essa resposta individual, o seu nutricionista, com certeza, ele vai te ouvir. O seu médico vai te ouvir. E ele vai te indicar se você deve ou não continuar. Mas observe, faça essa autoavaliação. Pegue o costume de olhar nas suas fezes, como está a consistência. Porque não é só frequência, né? A gente fica muito assim, ir todo dia no banheiro ou não ir todo dia no banheiro, ter o reloginho, não ter o reloginho, mas a questão da consistência é muito importante observar também. E nem é tema da live, mas observem a cor da urina também, tá? A cor da nossa urina também relata se a gente está ingerindo água o tanto que a gente precisa. Certo? Um outro ponto aqui que eu adorei, que eu recebi essa pergunta de uma gravidinha. Ela perguntou se gestante pode tomar. Pode, gestante pode tomar probiótico e também acima de 1 ano as crianças também podem tomar. Perfeito. De mesma situação, né? O tal do depende. É recomendado para todas as gestantes? Talvez não, mas gestantes costumam ter um quadro de constipação bem forte. Na minha gestação eu percebia isso. E, então, assim, eu
Quando uma gestante me fala que sente essa constipação, eu sei porque eu já senti na pele, eu já vivi isso. E os probióticos ajudam sim. Auxiliam. Junto com a alimentação. Eu vou ser repetitiva, a gente não tem jeito. Junto com a alimentação, o consumo adequado de fibras, água. Esse contexto todo, ele precisa ser levado em consideração, sim. Ele precisa, sim, ser trabalhado. E com cepas específicas, né? Sim. Porque as cepas que funcionam para as gestantes, quando eu falo as cepas, as famílias, as bactérias, tem algumas cepas específicas. Então, o seu médico, o seu nutri, ele vai saber indicar qual que é melhor para você. Uma outra pergunta é em relação ao horário. Eu acho que a gente até já deu um spoiler aqui dessa pergunta, né? Qual o melhor horário para consumir? Então, em questão ao horário, os primeiros estudos científicos, eles diziam que era para usar, né, o probiótico durante o período da manhã, no máximo após o almoço, porque se tratava de micro-organismos vivos, né? Os probióticos são esses micro-organismos vivos que vão auxiliar, né? Então, trazer esses benefícios para a gente ter uma vida mais saudável, para o intestino entrar em equilíbrio, deixar o intestino saudável. Então, como são micro-organismos vivos, para ingerir durante o dia, ou antes ou após o café da manhã, ou no máximo até após o almoço, para você estar se alimentando e ter, então, nutrientes, né? Comidinha, como a Jéssica usou o termo, para esses micro-organismos vivos e eles aumentarem em concentração. Conforme os estudos foram evoluindo, os cientistas chegaram à conclusão que não necessariamente não existe, né, essa rigorosidade. Então, tanto pode ser tomado de manhã, após o almoço, ou tomar à noite. Então, alguns estudos científicos, inclusive, relatam para tomar o probiótico, fazendo o uso da glutamina à noite, por ter essa relação com a melhora da absorção do epitélio intestinal, de camadas, de membranas que vão ficar mais juntas, aí mais dessa parte gastrointestinal mesmo dos médicos, né, que estudam todas essas partes das membranas, de mucosa. Então, alguns já vêm colocando essa parte de tomar o probiótico à noite com a glutamina, por exemplo. Então, para alguns casos particulares de patologias do trato gastrointestinal. Então, de novo, vai depender da individualidade, vai depender da queixa de cada um e dessa, então, orientação, dependendo do olhar para você, de como está a situação, a sua situação, de quais as patologias que você tem, se você tem alguma doença crônica, se você tem algum problema, alguma patologia ou alguma doença autoimune também. Nesse webinar ontem, também foi colocado por outro médico, relação com doença celíaca, por exemplo, alguns estudos também relatando que vem auxiliando algumas cepas probióticas. Então, esse suplemento alimentar vem auxiliando, já tem alguns estudos, né, colocando esse auxílio. Então, tudo vem em mais um suplemento que vem para auxiliar. Não é o probiótico sozinho que vai fazer milagre, mas é o probiótico junto com todas essas variáveis que vêm, sim, auxiliando essa pessoa a se sentir melhor, auxiliando essa pessoa a hora que ela volta, que os resultados dos exames dela se apresentam melhores, que essa pessoa se apresenta mais satisfeita, bem-humorada, o seu intestino funcionando melhor, a sua autoestima está melhor, o estresse dela
diminuiu e que então, em um contexto geral, esta pessoa está se sentindo melhor. Nesse contexto geral, todos esses profissionais concordam. E a ciência é uma coisa linda, né? Como ela evolui. A área da saúde é isso. Cada momento, a cada hora, a gente vai ter uma informação nova e a gente nunca pode deixar de estudar. Sim. Nunca pode deixar de pesquisar, que é realmente trazer o melhor que a gente tem, o mais atualizado que a gente tem para o paciente. E quanto ao horário, eu gosto muito de recomendar o horário da noite, antes de dormir. Não que seja uma regra, é um horário em que alguns estudos apontam que pode ser eficaz. E é um horário que eu percebo que para os meus pacientes, eles acabam se adaptando melhor na hora de ingerir. Isso vale para qualquer suplemento, né? Além da questão da indicação, da prescrição, a gente tem que avaliar também a logística ali para o paciente, como que ele melhor se adapta para fazer aquele uso. Então, às vezes, para algum paciente é mais fácil tomar antes de dormir, para outro pode ser um pouco mais fácil tomar no meio da tarde. E até a resposta clínica. Às vezes ele responde, ele percebe que o corpo responde melhor tomando em um determinado horário ou outro. E muito importante o que você falou também, alguns pacientes que têm doença celíaca, né? O quanto já foi mostrado. Para quem não sabe, doença celíaca são pessoas que não podem consumir glúten de forma alguma, né? É uma doença que o glúten não pode fazer parte da sua alimentação. Mas tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade não celíaca ao glúten e nem sabem, né? Às vezes a pessoa consome glúten, não quer dizer que o glúten faz mal para todo mundo, né? Tem pessoas que podem comer glúten e se adaptam, enfim, super ok. Mas tem pessoas que sentem tensão abdominal, sentem que aumenta o quadro de constipação. Então, de novo, observe o seu corpo. O nosso corpo conversa com a gente o tempo todo. Observe o que ele está falando. E vamos promover ali, para o dia a dia, para ele, o que for melhor, para a gente viver bem. Tá? Mais uma pergunta que fizeram, adorei essa também, já tivemos spoiler dela também. O kefir? Kefir é considerado um probiótico? Você já até comentou alguma coisa aqui, né? Sim. Então, o kefir, ele é um alimento fermentado. Por quê? Porque no kefir nós não temos a concentração de cepas que identifica como probiótico. Então, o kefir é bom para o nosso intestino? Ele é ótimo. Ele tem várias cepas que pode ser de lactobacilos, que pode ser, inclusive, de algumas leveduras também. Existe esse kefir que a pessoa passa a isca para você, que é uma tradição. Existe kefir agora, né, industrializados, que são vendidos no supermercado, mas não se tem essa concentração de cepa. Agora, se tiver algum lá no supermercado, que na informação de rotulagem ele traga concentração de cepa, que tem que ser 10 elevado a nona, aí sim, você pode dizer que é um alimento fermentado com probiótico. Agora, se não tiver essa concentração, ele é apenas um alimento fermentado. Então, esse que tem a isca, que alguém passa para você, você está cultivando em casa, ele é muito bom para o seu intestino, mas ele não é probiótico, ele é um alimento fermentado. E quando a gente consome através dos suplementos, seja o manipulado, seja o de farmácia, a gente sabe exatamente o que tem ali. Sim. Aquilo foi controlado. Agora, quando chega através do kefir, a gente não sabe por onde ele passou, se ele teve alguma relação, algum contato com alguma umidade, com calor, as bactérias às vezes foram morrendo ali. Então, não tem como controlar. Se a gente pensar em forma de tratamento, a melhor opção vão ser os probióticos manipulados ou comprados em farmácia mesmo, e não o kefir. Uma última pergunta que eu registrei aqui foi em relação ao consumo, quando o paciente ele faz um tratamento com antibióticos, se é recomendado usar o probiótico ou não. E, na verdade, é mais do que recomendado, né? Porque Sim. O antibiótico, quando o paciente ele ingere, e precisa ingerir, né? Se foi recomendado pelo médico, é para tratar ali alguma condição,
O antibiótico, ele não vai atacar somente as bactérias ruins, somente as bactérias que causaram a doença. Eles vão acabar atacando as bactérias de uma forma geral. Então, é importante, sim, ter esse tratamento em conjunto com os probióticos e depois que acabar os antibióticos, continuar com os probióticos por mais um período, até a sua flora a sua flora intestinal, essa população bacteriana do bem, ela voltar a estar equilibrada. Isso. E nunca tomar junto no mesmo horário, né? Aí, estrategicamente, a gente precisa trabalhar com horários diferentes. Eu percebo que quando os médicos passam o antibiótico, eles mesmos já orientam, eles já prescrevem o antibiótico, eles já prescrevem o probiótico também. Mas é sempre bom reforçar, né? É sempre bom colocar aqui também essa questão. E eu acho que é isso, de pergunta é isso que eu tinha anotado, que eu achei legal, achei bem relevante, dei uma consolidada aqui. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu gostei muito, quero agradecer sua presença. Eu te agradeço. Eu e Jéssica já trabalhamos juntos na universidade, né, no curso de nutrição, qual eu dei aula há muitos anos. Jéssica, uma aluna excelente, exemplar, aí de ganhos de muitos trabalhos, aí de muitos congressos, e agora, né, com esse êxito na prática clínica, no consultório, e eu fiz questão dela estar aqui comigo para apresentar essa vivência que ela tem aqui com os pacientes, porque também Jéssica compartilha comigo, né, esse gosto pelo uso dos probióticos, da suplementação, porque nós, então, fazemos uso também, sabemos que funciona. Os probióticos, eles sempre foram estudados, né, antes de ter esse boom de aumentar as relações de conhecimento, deles forem expostos dessa forma na mídia, muitos gastros já utilizavam os chamados micro-organismos para quem apresentava patologias. Só que sempre o custo foi muito alto. O custo, ele é alto até hoje. Mas, mesmo assim, atualmente, ainda se consegue um custo mais justo, principalmente quando é manipulado, que é o que eu estou tendo aqui, oferecendo na minha loja online, que eu também tenho uma parceria com uma farmácia de manipulação, né, a Manipulação Giroto, que a dona é uma farmacêutica, Vanessa Giroto, então eu tenho também uma parceria com ela, eu com esses meus 20 anos aí de estudo dos probióticos, então estou oferecendo essa orientação para trabalhar essa mistura de cepas que sejam aí, então, oferecidas nessa orientação que eu estou disposta a dar para constipação, para diarreia, para imunidade, para saúde íntima, para emagrecimento. Hoje em dia, então, no mercado, nós temos ótimos fornecedores dessas cepas. Então, eu, como sempre estudei, tenho o meu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP, trabalhei, né, então, nos cursos de saúde muitos anos e agora, então, na manipulação com a Vanessa Giroto, então, estou oferecendo nesta loja online, então, vários pools de probióticos. Para quem se interessar, então, eu tenho aí as orientações que podem ser marcadas comigo e os pools lá que estão sendo oferecidos. Então, quem puder, tiver um tempo, quiser entrar lá na minha loja para dar uma olhada, está no site vanessa-bravo.com. Agradeço muito quem pôde ficar, quem pôde nos esperar. Problemas técnicos aí sempre acontecem. E eu te peço, Jéssica, desculpa pelo atraso, que você venha mais vezes aí para conversar, para nós conversarmos aí com quem esteja aqui disposto a nos ouvir aí, a nos seguir, e para orientação com a nutrição, doutora Jéssica Bárbara, segue o logo dela. Jéssica está aqui no consultório no Tatuapé, endereço, Jéssica? Covilés
Gabriela 652, conjunto 410. Lá no meu Instagram, vira e mexe, eu coloco algumas coisinhas lá de nutrição, jessicabarbara.nutri, @jessicabarbara.nutri. Pode mandar direct, pode mandar mensagem. Eu adoro, amo falar de nutrição. Pode mandar mensagem lá que a gente vai trocando muita informação. Isso aí, no Tatuapé, bem próximo do metrô Carrão, bem facinho de chegar. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Amém, eu que agradeço. Muito obrigada a todos. E a live vai ficar gravada. Podem compartilhar. Beijo, gente. Muito obrigada e até breve. Boa noite.